Death Note, o Kira diz: eu sou a justiça. Mas o L também diz: eu sou a justiça. Qual dos dois será que estava certo, então? Bem, é bem simples a resposta. Que o Kira estava errado, né? Que ele não era a justiça. Você precisa ter apenas um pouquinho de bom senso para entender isso, né? Na real, eu até me assusto quando alguém fala que é Team Kira. Mas, meu caro, se você acha que o L estava certo, eu tenho que lhe dizer que ele estava tão errado quanto o Kira. Nenhum dos dois é justiça. E essa é justamente a questão que Death Note traz e não responde. O que é a justiça? E eu vou te apontar um caminho para responder a essa questão. E também dizer por que ambos estavam errados. Ficou interessado? Então fica nesse vídeo. Mas antes disso, roda a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área mais uma vez para falar hoje sobre uma das minhas histórias favoritas, né? Que é o nosso querido Death Note, velho. Nossa, eu amo essa história, mano. Um dos animes, mangás que mais me marcou e que eu mais gosto mesmo, mano. É muito bom, né? E se você nunca viu, mano, a história é basicamente assim. Certo dia, um Shinigami, um deus da morte, estava com tédio. E lembra dessa palavra, tédio, porque ela é muito importante para essa reflexão que eu vou fazer. Lá no fim do vídeo eu vou voltar a ela. E ele tava lá no mundo dos Shinigami, né? E ele fala: eu acho que os humanos são interessantes. Vou derrubar o meu Death Note lá no mundo deles e ver no que dá. Death Note é esse caderno aí, que ele tem um poder muito especial. Se você escreve o nome de uma pessoa pensando nela no Death Note, essa pessoa vai morrer de ataque cardíaco em 40 segundos. E esse caderno que o Ryu, que esse Shinigami, derruba da terra, é encontrado por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Light Yagami, o estudante mais genial do Japão. E ele pega o caderno, né? E após fazer as suas duas primeiras mortes, que a primeira no caso é por uma pessoa ali condenada pra salvar um monte de inocente, e a segunda, né, é contra um cara ali que tá tentando abusar de uma mulher, ele resolve se denominar como justiça e ele fala que vai aniquilar todos os criminosos do mundo para alcançar um novo mundo, e ele será o deus desse novo mundo. Então chamam o L, que é o maior detetive do mundo, para correr atrás, caçar o Kira, que é o codinome que o Light adota, né? E aí fica essa caça entre dois gênios, um atrás do outro, um querendo descobrir quem é o outro, e os dois falando que são a justiça. Mas qual desses dois será que de fato é a justiça? Bem, o Kira, ele comete uma grande contradição, né? Porque ele tá matando todos os criminosos porque ele acredita que em um mundo justo as pessoas não se matam. Mas essa visão utilitarista dele é extremamente problemática, mano. Porque, pensa bem, ele acredita que no mundo justo as pessoas não se matam. Então ele simplesmente sai por aí matando as pessoas. Não tem lógica. Se no mundo justo as pessoas não se matam, eu não posso matar as pessoas para alcançar esse mundo justo. E aí, em contrapartida, vem o L, né? Que vai dizer que justiça é combater injustiça. Porque o Kira tá sendo injusto, então o L, como justiça, vai combater aquele que é injusto. Mas é contraditório isso, cara. Porque, pensa bem, segundo essa visão do L, para existir a justiça, precisa existir a injustiça para ser combatida. Porque se justiça é combater injustiça, ela não existe por si só. Eu preciso que a injustiça aconteça para que a justiça possa vir e combatê-la. O que não é interessante também, pois segundo esse belo senhor aqui, chamado John Rawls, um dos teóricos mais importantes da ciência política do século XX, para debatermos justiça, antes a gente precisa pensar o que é justiça em um parâmetro ideal. A gente precisa pensar, né, tipo, essa sociedade aqui é justa, as coisas desse jeito são justiça. Por quê? Quando a gente descer pra realidade e a gente encontrar casos de injustiça, a gente vai saber porque esses casos de injustiça não vão estar seguindo o padrão do que é justo. Então a gente vai conseguir combatê-los. Então, para Rawls, o debate da justiça não começa com uma negação, falando isso é injusto, então eu vou combater. Não, começa com uma afirmação, falando isso é justo e todas as outras ocasiões precisam estar de acordo com esse padrão de justo.
E tá daí, né, nessa batalha, o L e seus apoiadores e o Kira e seus apoiadores, os dois lutando, falando eu sou justiça, eu sou justiça, eu sou justiça. E nessa confusão toda surge um outro personagem interessantíssimo, que é o Matsuda. E o Matsuda, cara, ele tem um papel meio socrático, né, onde ali tá todo mundo tão convicto que tá certo, tão convicto de suas certezas e tudo mais. Ele fala, mas eu acho que não é nem tanto assim, nem assim. Ele vai questionando as coisas. E ele é até meio julgado ali, né, pelos outros policiais que falam, não, como assim você acha que talvez o Kira poderia até que tá certo, né? E nesse debate ele lembra muito, muito mesmo Sócrates, que viveu numa Grécia onde tantos mestres estavam tão convictos que sabiam de alguma coisa, e ele falava lá, né, o seu só sei que nada sei. Ele questionava as coisas num mundo tão cheio de certezas. Como que eu cheguei aqui? O que eu tô falando? Porque, cara, Sócrates tem tudo a ver também com esse debate sobre o que é a justiça. Pois no segundo livro da República de Platão, Sócrates está tendo um debate interessantíssimo com o irmão de Platão, Glauco, justamente sobre o que é o justo. E o Glauco conta uma historinha pro Sócrates, a famosa história do Anel de Giges. Segundo Glauco, Giges era um pastor de ovelhas, uma pessoa que se dava bem com todo mundo, que todo mundo gostava muito ali na região que eles viviam. Até que certa vez ele encontra um anel, e ele pega e coloca esse anel no dedo dele e tcharam, ele fica invisível. E quando ele fica invisível, ele seduz a rainha, tem relações com ela, mata o rei e toma o seu trono. Aquela pessoa que antes era tão confiável, todos tanto gostavam, tanto carinho e admiração tinham, se torna esse monstro quando ninguém mais está olhando o que ele faz e julgando seus atos. E com isso, o Glauco tá querendo mostrar pro Sócrates que a justiça não existe por si só, que as pessoas só são justas, só buscam o justo para não serem julgadas pela sociedade, para não serem julgadas pelas pessoas, porque estão todos nos olhando. Mas quando a gente fica invisível, quando a gente não está sendo visto, a gente desperta o mal interior que existe dentro de nós. E é isso que o anel fez com Giges. Ele só tá mostrando, né, todo aquele mal que já existia dentro dele, estava ali adormecido, que só faltava uma oportunidade para demonstrar esse mal, né? E aí lembra muito, né, todo aquele debate do Thomas Hobbes, né, do Homo Lupus Voratio, o homem é o lobo do homem, né? Que no estado de natureza nós somos mal, nós somos ruins mesmo, essa é a nossa natureza humana. E a sociedade vem para castrar esse mal que existe dentro de nós para que nós conseguimos conviver. E coisa parecida acontece com o Kira dentro de Death Note. E Sócrates não, Sócrates acredita que de fato o justo, o belo e o bem, essas três coisas devem ser sempre buscadas sobre tudo, que elas existem sim e devem ser alcançadas. Tanto é que no famoso diálogo platônico, Gorgias, o Sócrates diz que é pior você cometer injustiça do que você sofrer injustiça. E todo esse debate tem muito a ver, né, desse mal adormecido dentro de nós, que só falta uma oportunidade para demonstrar, tem muito a ver com Kira justamente em Death Note. Pois o Light Yagami cresceu numa família muito boa, ele tinha de tudo, ele era uma pessoa querida por todos, um estudante genial, tinha um futuro brilhante pela frente, família bem estruturada, tudo, ele tinha tudo, mas foi só ele ter uma oportunidade para demonstrar o mal que existia adormecido dentro dele, que ele demonstrou. Em contrapartida, o L é o oposto. O L, ele foi órfão, ele não teve uma vida boa nem fácil, mas mesmo assim ele não se corrompeu, pois o nosso Kira, meus amigos, não ama a justiça. Ele ama ser adorado. Tanto é, né, que no começo ele só mata condenados, mas com o passar do tempo ele tá disposto a matar qualquer um que entra na sua frente. Um ideal meio utilitarista mesmo, só pra fazer o seu plano dar certo. E nisso muitos da população, né, que são muito próximos do conceito da ralé, da Hannah Arendt, né, aquela população que tá nem aí pro debate profundo e tudo mais, que tá mais suscetível a ser massa de manopla, de fato. E tudo isso, né, a questão da ralé, da Hannah Arendt, daria um vídeo só pra explicar, que é muito interessante também. Aplaude ele, começa a aplaudir. Ele é de fato um ser adorado nesse mundo. Ele tem vários seguidores que estão dispostos até a dar vida, né, por ele. E ele gosta disso, ele gosta mesmo de ser adorado. Tanto é que isso é provado, né, por isso, quando ele perde a memória, ele volta a ser aquele Light Yagami bonzinho que a gente conhecia. Mas foi só ele retomar a memória que ele começa a rir
rir. Aquela cena, nossa, eu acho que o Ryuk ficou com medo dele naquela cena. Ele começa, tipo, a falar, nossa, como eu sou grande, como eu sou bom. E começa a ter todo aquele delírio todo, né? Porque antes, quando ele perdeu a memória, ele fala que ele nunca usaria ninguém. Mas a gente vê que isso é mentira, né? Porque ali naquele momento mesmo, ele tá usando mesmo a missa tadinha dela. E ele tá disposto a usar qualquer um para que o plano dele pudesse dar certo e ele se tornar de fato o Deus do novo mundo. E Light se perde totalmente a partir desse momento, né, que ele começa a se achar superior. E por que ele vai fazer isso? Justamente pelo que a gente debateu lá no começo, que é o tédio. O tédio é a chave que conduz todo o Death Note. Por quê? O Ryuk derruba o Death Note na Terra porque ele tá com tédio. O Light faz aquilo porque ele se sente vivo, ele tinha tédio antes. O L se sente vivo, de fato, buscando resolver grandes causas, senão ele tem tédio. O Melo é movido pelo tédio. Todas as engrenagens dessa obra são movimentadas pelo tédio. Não tem justiça. Nem o L, nem o Kira, nem o Ryuk, nem o Melo, nem o Nir, nem ninguém. O tédio está movendo eles. Mas o debate da justiça pode e é algo muito maior do que tudo isso. Mas Death Note é incrível ao nos trazer todo esse debate. Pra mim, cara, a questão de fato do justo nunca foi debatido de maneira tão profunda em uma obra igual é no Death Note. Mas essa é a minha opinião. E aí, quem que você acha que é justiça? O que você acha que é justiça? Deixa aí nos comentários na humildade, deixa eu ver a sua opinião também. Se você gostou dessa viagem, quer viajar mais outras vezes comigo, mano, se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo novo, na humildade mesmo. E cara, se você já assistiu até aqui, mano, dá aquele joinha marotinho, não te custa absolutamente nada e vai me ajudar muito, mano, porque deu trabalho fazer esse vídeo, então dá esse apoio. E se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, @OChrisJeff, e entra no nosso servidor do Discord, link na descrição. Tamo junto, meu bom, obrigado mesmo por vir até aqui e é nóis, fui!